Cumprimentando aqui com a gente o jurista, professor livre docente de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo, USP, coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital e desembargador aposentado no Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 15ª Região, Jorge Souto Maior. Professor Jorge Souto Maior, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, professor, tudo bem. Quero agradecer muito a sua presença aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre, para a gente falar um pouco sobre o mundo do trabalho, né, professor? Porque o trabalho em plataformas no Brasil, ele tem avançado muito nos últimos tempos. E números apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na última semana, de uma forma ou de outra, evidenciam isso. De acordo com a pesquisa, no terceiro trimestre de 2024, 1,7 milhão de brasileiros tinham nas plataformas a sua principal fonte de renda, o que representou um aumento de 1,5% em relação ao quarto trimestre de 2022, que foi o último dado que a gente tinha, quando 1,3 milhão de pessoas estavam nessa condição. As estatísticas divulgadas são experimentais, ou seja, estão aí em fase de teste e sob avaliação. No entanto, professor, para além do dado em si, o que mais me chamou a atenção, eu confesso, ao senhor, foi o título da matéria que eu li na internet, divulgada pelo G1, a plataforma de notícias da Globo.com, do Grupo Globo. O G1 destacou na sua manchete o seguinte: plataformas digitais empregaram 1,7 milhão de trabalhadores com renda acima da média. Eu vou até tentar colocar aqui na tela essa nota, essa matéria do G1, professor, para a gente dar uma olhada. Vou colocar aqui, ó. Está aqui a matéria, divulgada recentemente, na última sexta-feira, se eu não estou enganado. Plataformas digitais empregaram 1,7 milhão de trabalhadores em 2024 com renda acima da média e carga horária maior, diz IBGE. Essa é a matéria do G1. Essa formulação, professor, parece, à primeira vista, celebrar um feito, como se as plataformas tivessem ampliado oportunidades e elevado o padrão de vida dos trabalhadores. Mas quando a gente observa o conteúdo, a gente percebe que esses trabalhadores atuam sem vínculo formal, sem direitos básicos, submetidos a longas jornadas e rendimentos instáveis. E é justamente daí que eu queria começar o nosso papo, professor. Como é que o senhor interpreta essa escolha de palavras, empregaram, renda acima da média, e o modo como a mídia corporativa constrói um discurso de sucesso em torno de um modelo que representa, na prática, a institucionalização da precarização? A gente pode dizer que há, nesse tipo de narrativa, uma tentativa de redefinir a exploração como modernidade, convertendo o desmonte da proteção trabalhista em símbolo de eficiência e autonomia, professor? Bom, é muito importante a sua colocação. De fato, esses veículos de informação, vamos colocar assim, né, em massa, eles atuam quando se trata de relações de trabalho e em vários outros assuntos também, mas nesse, sobretudo, eles não atuam como meramente um veículo de informação, eles atuam como empresas, né, e como representantes do capital. Então, eles produzem uma versão que é uma versão que interessa aos objetivos, né, da exploração do trabalho e, sobretudo, na perspectiva aqui do nosso posicionamento, vamos dizer assim, mundial, né, dessa estruturação produtiva mundial, o que se reserva aos países denominados periféricos, né, é uma exploração do trabalho sem limites. Então, o que eles querem é isso, né, e explorar o trabalho de uma forma cada vez mais aviltante, com salários menores, sem direitos, e eles tentam construir, né, uma versão, digamos, romântica, né, desse mecanismo, para não se expressarem explicitamente, né, como neoescravistas, né? Ou seja, o que eles querem é retomada, em certa medida, né, de uma exploração sem limites. E aí só que vão construindo várias versões para chegar a esse objetivo. E essa
essa notícia, que não é uma notícia, é uma propaganda, né? Ela é reveladora disso, né? Porque pegam uma pesquisa muito séria que foi feita, né, pelo IBGE, com o CESIT, e se você ler a pesquisa, né, qualquer pessoa que for ler a pesquisa vai ver lá que o que a pesquisa revela são condições desumanas de trabalho, né, condições completamente desfavoráveis que essas pessoas, né, entregadores, motoristas, né, por aplicativo, estão enfrentando, né? Maiores jornadas de trabalho, um salário, um ganho, vamos dizer assim, né? Que é tido proporcionalmente um pouco maior do que a média, né? Mas isso não é pouca coisa, né? Mas isso não reflete o real, porque eles têm o custo de produção, né? Eles que bancam o custo da produção, e esse custo você precisa tirar deste ganho, né? É um valor considerável. Eles não têm 13º, não têm férias, não têm outros direitos, né? Então, e trabalham horas a mais. Então, se você fazer um cálculo matemático, né, do valor do salário hora, contando tudo isso, é muito menor, né? Muito menor, e ao mesmo tempo eles não têm, em geral, né, vínculos previdenciários, não contribuem com a Previdência Social, nem mesmo como MEI. Então, quando se acidentam, não tem reparação social. O retrato da pesquisa é um retrato trágico, né? Além dos acidentes do trabalho, que, enfim, mortes. Só que aí você pega a propaganda, né? A propaganda, como você diz, vende, olha que maravilha que é ser trabalhador uberizado, né? Por plataformas. É incrível, é incrível. Você ganha mais do que se fosse um trabalhador por carteira assinada. Eles querem vender esse tipo de ideia. E para reforçar. Só porque está dentro da perspectiva de propaganda deles também, esta destruição da CLT, né? A destruição dos direitos trabalhistas, do vínculo empregatício, para mostrar para as pessoas que não vale a pena, para introduzir nos próprios trabalhadores esta visão de que é melhor, né, entre aspas, ser um trabalhador autônomo, livre, do que ter os direitos trabalhistas. Então, eles precisam ter esse discurso de que o ser CLT é pior do que o não ser, né? Para rebaixar a condição social e salarial e de direitos também daqueles que estão, né, no vínculo formal. Então é tudo engendrado, toda uma propaganda, e é assim, não importa o real, né? Não importa a realidade, não importa uma pesquisa feita, eles mudam, né, o real, criam uma narrativa, e assim, por essa narrativa eles contam uma outra realidade, né, que é a realidade que lhes interessa. Mas é muito grave que isso seja feito por veículos de informação, né, porque a função deles, né, em primeiro plano, é informar, né, é trazer a notícia, não é mudar a realidade, porque isso é deturpante demais, isso é uma falha democrática, né, fundamental. Constrói o discurso ao seu bel prazer, a grande verdade é essa. E eu acho que isso se confirma e se reforça ainda mais, professor, com o editorial que foi publicado. Eu acho que o senhor não teve acesso ao editorial do Globo ontem, vou colocar aqui na tela. Vejam só o que diz o jornal Globo em seu espaço editorial. Trabalho por aplicativo não cabe na CLT. E o subtítulo é: atividades da economia moderna exigem flexibilidade e não devem configurar vínculo empregatício. Eu não vou nem ler a matéria, professor, porque já o título e o subtítulo dão uma ideia do que vem pela frente, mas eu queria deixá-lo à vontade para o senhor comentar
esse editorial do Globo que foi publicado no dia de ontem. Trabalho por aplicativo não cabe na CLT, professor? Olha, eu tenho vários textos escritos há alguns anos sobre os editoriais da Folha, do Estadão, do Globo, né, no que se refere a questões trabalhistas. Uma recorrência, né, de ataques aos direitos trabalhistas, isso desde a década de 50, né? Enfim, não é de hoje que esses jornais, né, essas empresas, vamos colocar assim, né, se colocam publicamente com essa intenção de criar uma versão, né, negativa dos direitos trabalhistas. E vejam, o que eles querem ali dizer, né? Eles querem dizer, olha, a gente precisa de outros mecanismos, né, precisamos criar uma versão, né, de que existe uma modernidade nas relações de trabalho que não comporta a CLT. Mas esse discurso de modernidade está em todos esses editoriais que eu estou falando para você, desde a década de 50, 60, 70, 80, enfim, sempre a modernidade não comporta a CLT, que é algo antigo, né? Mas vejam, não tem nada mais antigo do que esse argumento, primeira coisa, né? E segundo, o que é ditado, vamos dizer assim, para a configuração da relação jurídica como uma relação social, como uma relação jurídica na qual incidem os direitos trabalhistas, isto não tem nada a ver com essa expressão ser CLT, não ser CLT, né? Os direitos trabalhistas se aplicam em qual relação social, né? Vista como uma relação jurídica? Na relação de emprego. E quando há relação de emprego? Quando uma pessoa vende a sua força de trabalho no empreendimento, para o desenvolvimento do empreendimento alheio. Seja um empreendimento econômico, seja um empreendimento não econômico, né? Enfim, um empreendimento no sentido da satisfação das suas necessidades de vida, enfim, que seja. Que tem sempre um fundo econômico, ainda que indireto, né? Por isso que as trabalhadoras domésticas, né, se relacionam numa relação de emprego com os empregadores domésticos. Daí porque, havendo esta venda da força de trabalho de forma não eventual, né, de forma remunerada e de forma, vamos dizer assim, vinculada ao interesse alheio, que se chama juridicamente de subordinação, mas o que não significa absolutamente submissão, não significa absolutamente estar sob o comando direto e imediato do empregador, ou seja, pura e simplesmente uma forma de entrega, ou seja, o que eu faço não é determinado pelos meus interesses, mas pelo interesse alheio, né? Nós denominamos isso juridicamente subordinação. Se há uma relação de trabalho nessas condições, isso configura uma relação de emprego. E configura uma relação de emprego porque uma pessoa, estando nestas condições, e sobretudo sob dependência na perspectiva econômica, ela estará submetida, né, na concorrência entre os trabalhadores, pelos postos de trabalho, enfim, dentro do modelo, né, de produção capitalista, ela estará submetida a trabalhar horas sem limite, a trabalhar por ganhos cada vez menores, ela estará submetida a condições de trabalho que sejam de risco à sua sobrevivência, porque ela precisa dessa venda da força de trabalho para sobreviver. Então, ela concorrendo com outros trabalhadores por esses postos de trabalho, que são sempre menores do que as pessoas que estão procurando trabalho, né, esta concorrência
a avilta condição de trabalho, essa concorrência possibilita que os empregadores se beneficiem dessa situação para oferecer salários sempre menores, jornadas mais elevadas e por aí vai, né? Então, a aplicação desses direitos é necessária, né, para a preservação da vida dessas pessoas, para a preservação da saúde, ou pelo menos minimização dos danos à saúde, e para, inclusive, controlar o próprio sistema capitalista, né, para que ele não seja mais autofágico do que já é, né, mais autodestrutivo do que já é. O mecanismo de exploração do trabalho, se é com um supervisor ali diretamente numa fábrica, pessoa numa esteira trabalhando, ou se é por intermédio de um aplicativo, o mecanismo da exploração de trabalho não altera a essência dessa relação, né? Então, eu presto serviços por aplicativo. Não, você não presta serviço para o aplicativo. Você presta serviços a uma empresa que detém, né, o aplicativo, e ela se vale deste aplicativo para explorar o seu trabalho, né? Enfim, conhecendo bem como funciona o mecanismo de exploração do trabalho, a gente vai entender que é pura e simplesmente a mesma coisa, né? Quem está numa fábrica trabalhando, né, numa esteira, e quem está trabalhando por meio de um aplicativo, ou está trabalhando à distância, está trabalhando em casa. Aliás, a CLT já tem isso desde o começo, né, que é assim, a relação de emprego no trabalho, domicílio. A pessoa pode estar em casa, não é problema, ela não precisa estar na fábrica para que os direitos trabalhistas sejam necessários, né? Então, veja, esse discurso aí é vazio, ele não tem menor sentido, a modernidade, novos modos de produção, nada disso, assim, continua sendo capitalismo, né? Ao que me consta, nós não passamos por uma revolução proletária, estamos no capitalismo, a exploração do trabalho é o que move o capitalismo se vale da exploração do trabalho para sobreviver, e quando uma empresa capitalista, né, diz, olha, é preciso um outro mecanismo que a gente não quer aplicar os direitos trabalhistas, é evidente que está pressuposto na sua fala uma forma de exploração do trabalho, né? Só que ela quer essa exploração do trabalho sem qualquer limite. Então, é discurso vazio, mas que, claro, tem funcionado, né? E por isso que a gente tem que estar atento, e por isso também que a gente tem que fazer isso que você está fazendo, né? Que é fazer o contraponto, fazer o enfrentamento, eu diria, nem é contraponto, eles estão de um lado, nós estamos de outro. Uhum. E num enfrentamento que é um enfrentamento de classe. Temos que entender isso. Fazer um discurso contra-hegemônico, acima de tudo, que a gente tem feito. Professor, só lembrar aqui, eu vou trazer mais uma vez o editorial do Globo, só lembrar aqui aos nossos espectadores que o espaço editorial de um veículo, ele representa a opinião daquele veículo. Então, quando o Globo diz aí, trabalho por aplicativo não cabe na CLT, essa é a opinião de quem comanda o jornal Globo, só para deixar claro aqui o que representa o espaço editorial para um veículo de comunicação. Professor, o senhor já até respondeu alguns questionamentos que eu traria para o senhor, a quem esse tipo de discurso interessa, enfim. Agora, chama a atenção, naquela primeira matéria que eu trouxe, que motivou, inclusive, o nosso papo, no título eles usam o verbo empregado, aliás, empregaram, como se as plataformas fossem empregadoras legítimas, quando, na verdade, elas negam qualquer vínculo trabalhista, como o senhor muito bem colocou aqui para a gente, e lutam contra isso na justiça. Professor, que tipo de efeito simbólico e jurídico o senhor enxerga no uso dessa palavra? É uma forma de legitimar a desresponsabilização dessas empresas? Não, é assim, eles precisam desse argumento, né, de geração de empregos, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não querem configurar este tipo de trabalho como relação de emprego. A contradição é profunda, né? E talvez aí o alter ego tenha faltado, né? Eles tenham, vamos dizer assim, cometido um ato falho
ao dizer, olha, os aplicativos empregaram, mas ao mesmo tempo não, né? Porque como retórica tudo vale, né? Eles estão querendo dizer, olha, os aplicativos estão gerando emprego, só que não é bem emprego, viu? É outra coisa. É um trabalho autônomo, né? É muito doido, é difícil até comentar isso, né? Porque é uma contradição profunda, mas que tem essa tentativa retórica de dizer que até isso é benefício, né? Que esse tipo de trabalho gera emprego, né? É um argumento retórico, só que, vejam, não é bem emprego, né? É um trabalho autônomo, né? Só que eles não têm dado estatístico que seja bom para isso, né? Aumentou o número de trabalho autônomo. Você pega em todas as estatísticas do capitalismo, não tem isso, né? Tem o nível de emprego, né? Então, eles precisam dizer que não é relação de emprego e, ao mesmo tempo, dizer que gerou empregabilidade. Olha que doido, né? Professor, essa retórica de liberdade, de renda alta, parece resgatar aquele velho discurso liberal do se vire, trabalhe mais e vença por mérito. Em que medida o senhor vê uma continuidade entre o neoliberalismo clássico e essa nova ideologia digital do trabalho sem direitos? Acho que agora a coisa, na verdade, é uma evolução, né? Eu sempre vejo o mundo o processo histórico de forma dinâmica e dialética, né? De tal modo que não é nunca exatamente a mesma coisa, né? E na minha perspectiva, analisando as relações de trabalho há muitos anos, né? Desde a década de 90, e dialogando com esses discursos, né? De retóricos, ideológicos, o que eu vejo é um aprofundamento do cinismo, né? Eu acho que os argumentos, digamos assim, chamados neoliberais, né? Eles estão cada vez mais despudorados e cada vez mais desvinculados de qualquer compromisso com o mínimo de coerência, com realidade, ou seja, não existe mais nenhum limite. Porque também a gente tem que entender que o capitalismo já está dando mostras da sua completa deficiência, né, como projeto para os seres humanos, né? E então quem está ainda na defesa, né, desse sistema está colocado na situação de quase assim, apertou a tecla, dane-se, né? Ou seja, vamos para onde for, porque não tem salvação mais, né? Concretamente é isso, né? O capitalismo tentou ali nos tais 30 anos gloriosos, com o Estado Social, enfim, se manter, de certo modo, dentro desses parâmetros de justiça social, de inclusão, de seguridade, de pacto, de solidariedade, enfim, isso funcionou em certa medida, mas agora já se deu conta que não dá mais, né? E que não tem como incluir todo mundo, não tem como acabar com a fome, não tem como acabar com a ganância do capital, não tem como enfrentar também os capitalistas que estão cada vez mais poderosos e cada vez menores, mas cada vez mais poderosos, enfim. E aí eles estão mesmo no que matando assim, vivendo no imediato, né? Ou seja, o que é para hoje, é isso? Então vamos, pouco importa o que vai acontecer daqui para frente, né? Não tem nenhum tipo de pacto mais, né?
e aí não tem nenhum tipo de pacto, nenhum compromisso também com lógica, com nenhum tipo de racionalidade, pura e simplesmente a defesa despudorada e cínica, né, para atender esse objetivo do imediato, ou seja, vamos aumentar a exploração do trabalho, que a pauta é essa, gente, mundialmente, mas sobretudo na periferia, a pauta é aumento da exploração do trabalho. Eles não têm mais de onde tirar riquezas, não têm mais como manter padrões de taxa de lucro, ou não permitir o rebaixamento total da taxa de lucro, se não por meio desse mecanismo, porque o sistema não é includente, não tem como aumentar o nível de consumo, de produção, então tem que aumentar por meio da intensificação da exploração do trabalho. Essa é a pauta. E portanto, a gente tem que conceber isso. Olha, não, nós não vamos aceitar isso, e mais que isso, nós não só não podemos aceitar isso, como precisamos pensar um outro modelo de sociedade, urgentemente. Porque só manter as coisas como estão, né, não vai salvar a humanidade. É isso. Professor, para a gente fechar aqui, que tipo de contranarrativa deveria ser construída por juristas, pesquisadores, sindicatos, comunicadores, enfim, para romper com essa lógica de glamourização do trabalho precarizado e recolocar no centro do debate direitos, dignidade e tempo de vida? O senhor vê capacidade da gente construir esse discurso contra-hegemônico? Eu vejo a necessidade de fazer isso com muitas ressalvas, né? Porque a gente também não pode entrar na linha do discurso vazio, né? Ou seja, a gente precisa, evidentemente, não aceitar esses mecanismos retóricos que têm sido utilizados para a destruição dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, mas a gente também não pode deixar de reconhecer que esses direitos, no momento que nós estamos falando, estão extremamente rebaixados, e foram rebaixados nas últimas décadas. Então, manter este padrão que aí está é manter formas de exploração do trabalho que já são muito rebaixadas, porque nós estamos falando, por exemplo, aqui no momento histórico pós-reforma trabalhista. A gente não pode esquecer disso. Pós-terceirização da atividade, legitimação da terceirização primeiro, depois legitimação da terceirização na atividade fim. Nós estamos falando de vários mecanismos que foram utilizados desde a década de 90, banco de horas, enfim, vários outros, para rebaixamento da proteção jurídica da classe trabalhadora. De um momento histórico em que nós não temos garantido à classe trabalhadora o direito de greve, né? Como previsto na Constituição, a sindicalização, ou seja, nós estamos num patamar extremamente rebaixado da proteção jurídica trabalhista. Então, é preciso combater essa retórica, né, de um rebaixamento ainda maior. CLT é ruim, pejotização é a melhor coisa do mundo, enfim, mas, ao mesmo tempo, dizer, dialogando com os trabalhadores e trabalhadoras, de fato, olha, é preciso reconhecer que o nível de proteção jurídica fixado naquilo que nós chamamos hoje, retoricamente também, né, CLT, está muito rebaixado, né? Nós precisamos pensar em mecanismos que elevem essa proteção jurídica. Esse compromisso, né, precisa ser feito, porque senão a gente não tem diálogo com a classe trabalhadora, porque eles vão falar, poxa, mas eu estou trabalhando, tá bem, eu sou CLT, mas estou trabalhando 12 horas por semana, meu salário é baixíssimo, o empregador me estabelece metas para trabalho, me assedia, enfim, o burnout é a doença da hora, né? Que é a doença que se desenvolve no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que falar, olha, esse ambiente de trabalho
está muito rebaixado do ponto de vista jurídico. E pensar mais ainda, dialogar com a classe trabalhadora no sentido dela retomar um protagonismo, né, para a gente pensar como sair dessa cilada, né, ou seja, de ter que defender direitos trabalhistas que, em certa medida, legitimam a exploração do trabalho, claro que podem elevar o nível de condição social e econômica dos trabalhadores, e devem fazer isso, só que, por enquanto, estão fazendo mais ou menos, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez seja preciso pensar além disso, né? Para além desse debate exclusivo, né? De mais direitos, menos direitos. Até porque, né, se nós pensarmos historicamente, a elevação do patamar socioeconômico da classe trabalhadora no capitalismo só foi possível também por conta da ameaça do socialismo, né? Ou seja, por conta da mobilização trabalhista e social na visualização de um outro modelo de sociedade que fosse de superação do capitalismo. A gente precisa retomar essa utopia, se não como uma utopia vazia, né? Como uma utopia concreta, real, né? Na prática, para que esses diálogos, né? Esses antagonismos nos levem para outro plano, porque senão vamos ficar sempre nessa discussão muitíssimo rebaixada da lógica do mal menor, né? O que é menos pior, né? Não, aí não dá. Ainda mais num cenário, professor, onde o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, está buscando uma conciliação em torno disso, não está fazendo a defesa efetiva dos direitos dos trabalhadores. A gente tem dois processos sendo discutidos lá no STF. A gente tratou, inclusive, isso aqui na semana passada com o professor Ricardo Antunes, enfim, falou um pouco a respeito disso, esses projetos aí relacionados à uberização, e o que se busca, acima de tudo, é uma conciliação entre mais direitos para os trabalhadores e essas plataformas que querem explorar enormemente o trabalho por aplicativo, o trabalho uberizado aqui no nosso país. Professor Jorge Souto Maior, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, importantíssimo esse diálogo que o senhor faz com a gente, acima de tudo, desnudar o que está por trás desse discurso da grande imprensa aqui no nosso país, que eu chamei de glamorização do trabalho por plataforma, do trabalho precarizado no Brasil. Muito obrigado pela sua presença. A gente volta a conversar em breve no Faixa Livre. Muitíssimo obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, professor. Um grande abraço. Até a próxima. Um grande abraço. Conversamos aqui com Jorge Souto Maior, jurista, professor livre-docente de Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo, a USP, coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital e também desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, na 15ª Região